Remo e Goiás venceram jogos impressionantes de virada. O Coxa venceu o clássico fora de casa diante do Furacão e o Avaí também venceu o clássico fora de casa. O América venceu fora de casa. É o radar da Série B. Vamos ver o que mudou na tabela da Série B até esse momento. Muita coisa mudou e vamos falar também sobre os jogos de hoje. Paysandu e Cuiabá entram em campo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos no mutirão de inscrição no canal, então se você não está inscrito, confere, se inscreva e manda para mais um se inscrever, deixa a curtida e o hype nesse vídeo também, curtida mais hype, muito importante, é o radar da Série B. Você já conhece aquele vídeo que a gente toda segunda-feira lança para falar sobre os resultados da rodada que já aconteceram e os favoritos dos jogos do último dia de Série B, que é hoje, né? O último dia da 14ª rodada, então muita coisa já mudou. A gente teve ali, né? Vamos falar primeiro do líder, né? O líder Goiás, que chegou a ter um momento, assim, de transição bastante ruim, né? Até conseguir virar o jogo, não estava sendo um excelente jogo do Goiás diante da Chapecoense, mas a Chape teve um jogador expulso e o Goiás tomou conta do jogo. Eu tava em live nesse momento com a rapaziada, a gente tava vendo esse jogo ao vivo juntos, e o Goiás, eu falei, rapaziada, o Goiás vai virar a qualquer momento, né, vai pra cima, e virou, né, com um golaço de Anselmo Ramon no finalzinho ali, o Goiás conseguiu vencer o jogo, o que manteve o time na liderança, né. Empate e derrota, né, no momento que estava empatando e perdendo, estava atrás do Coxa, estava atrás do Curitiba na tabela, tinha perdido a liderança, mas retomou. E cara, a importância desse jogo pro Goiás foi absurda. Por quê? Ia emplacar a terceira derrota seguida, rapaziada, e isso ia travar muito o time nesse momento da Série B, ia tirar completamente a confiança, a torcida ia começar a ficar com o pé atrás, o trabalho de Wagner Mancini ia começar a ficar pressionado, e essa vitória de fora de casa, diante de um dos melhores mandantes, a Chapecoense tinha perdido apenas um jogo, tá? E vencido todos os outros jogos em casa, tinha perdido apenas pro Curitiba, se eu não me engano. O Goiás foi lá e venceu, importantíssima vitória do líder Goiás, que segue ali com 6 pontos de vantagem para o 5º colocado. É bastante coisa nesse momento, né? Sobre o Remo, outro time que também virou o seu jogo diante do Atlético, mais um jogo que não foi dos melhores do Remo, né? O Rangel, né? O Marcelo Rangel fez uma partidaça mais uma vez. Que goleiro é ele? Apesar de ter falhado no gol do Atlético, né? Ele saiu meio atabalhoado ali, acabou falhando, mas ele tem muito crédito, né? Só que a gente precisa falar de Pedro Rocha, né, rapaziada? Às vezes o cara não aparece tanto no jogo, uma rapaziada fala, ele perde muito gol. Mas, gente, tá aqui, ó, o artilheiro da Série B com 8 gols nos 14 jogos, né? Ele jogou os 14 jogos da Série B. O Pedro Rocha tá jogando muita bola, ele é muito decisivo. O pênalti que ele bateu, né, sofrido pelo Marrone, o Marrone ali, que também não tá na melhor fase do Marrone, mas aquela bola, o lançamento que ele recebeu, matada no peito, botou na frente, tirou do goleiro, cavou o pênalti. O Adriel caiu, né, na cavada de pênalti do Marrone. E o Pedro Rocha bateu com maestria, bateu muito bem, excelente cobrança, senão o Adriel pegaria, quase que ele alcançou. E na reta final do jogo, aí, né, depois das substituições, eu achei que o Antônio Oliveira errou um pouco na escalação do time. Depois ele consertou com as substituições. O Remo mudou da água pro vinho, melhorou muito, começou a ir pra cima do Atlético. O Atlético não aguentou a pressão do Remo. E no finalzinho, a tranquilidade de Pedro Rocha para receber aquela bola rebatida na entrada da área, limpar um, limpar dois, bater pro gol. Se eu não me engano, a bola de desvio entrou. Virada do Remo. E também é a mesma coisa do Goiás. Seria a terceira derrota seguida do Remo em mudança de trabalho. Antônio Oliveira chegando, ia ser bastante ruim, ia cair na tabela, a galera do G4 ia distanciar, e essa vitória fez o efeito contrário, né? Começa a dar confiança para o novo trabalho do Antônio, precisa aprender com os erros de escalação e com os acertos nas mudanças que fez no segundo tempo, precisa aprender com isso, e aprender rápido. A Série B não dá tempo para você ficar remoendo coisas, tem que aprender rápido. O Remo volta a vencer, volta toda a carga na briga pelo acesso, tá ali, mesmo número de pontos do Avaí, mesmo número de vitórias, está atrás somente no saldo de gols, são 2 gols de diferença que separam Avaí de Remo. Grande partida ali na segunda metade do segundo tempo do Remo para cima do Atlético, tá? O Atlético que aí cai na tabela, né? E pode ser ultrapassado pelo Paysandu na partida de hoje. A gente vai falar sobre a partida do Paysandu no finalzinho do vídeo, a gente vai falar
do favorito para essa partida e o que pode mudar, né? Mas antes de eu chegar ali no Avaí nesse momento e também falar sobre o Atletiba, o nosso patrocinador, né, a KTO, cara, a KTO que tá bombando, tá em tudo quanto é lugar aí no YouTube, eles estão realmente crescendo muito, meu irmão, é a casa de apostas do futuro, e eles lançaram também uma competição para os apostadores brasileiros, é a Liga do Milhão, meu irmão, faz a sua conta na KTO agora, pausa o vídeo, clica no link que tá na descrição, você que aposta e vai lá fazer sua conta na KTO, por quê, meu irmão? Porque você pode ganhar R$1 milhão se você for o melhor apostador do Brasil. Mas calma, não é só o melhor apostador que ganha dinheiro não. Todos os dias, o melhor apostador do dia ganha R$1.000 em aposta. Então, todo dia você concorre a R$1.000. É óbvio que você precisa acertar suas apostas. Quanto mais apostas você acertar, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. Beleza? Então, faz essa conta na KTO e faz as suas apostas lá. Uma casa de aposta muito confiável, eu recomendo. E isso foi uma propaganda para maiores de 18 anos. E obviamente, né, rapaziada, sempre apostar com responsabilidade, tá? Sobre os clássicos da rodada, vamos começar pelo Avaí. O Avaí mostrou ao Criciúma que o buraco é mais embaixo, né, meu irmão? Então, assim, o Avaí foi pra cima do Criciúma, foi melhor no jogo, né? O tempo todo o Avaí foi melhor no jogo, saiu na frente, acabou tomando um empate logo depois fez o segundo gol e acabou vencendo o jogo com autoridade. O Avaí fez um dos seus melhores. Cara, gostei muito da partida do Avaí. Teve seus erros, teve seus problemas, mas é clássico e era clássico fora de casa. Travou a recuperação do Criciúma, que estava começando a querer sonhar com algo além da briga contra o rebaixamento, mas o Avaí botou o Criciúma de volta na realidade e voltou ao G4 da Série B. Muito importante também essa vitória para o Avaí, que vem rateando na Série B, vem ali oscilando demais. Esse jogo o time oscilou muito pouco, tá? O time oscilou quase nada nesse jogo, foi o tempo todo ali numa linha de produção boa, conseguiu ser bastante seguro nessa partida, vencer, voltou toda a carga ali pro G4 e ótima atuação do Avaí. Outro clássico da rodada, Vila Nova e Atlético Goianiense, cara. Vila venceu o Atlético jogando em casa no Oba, sofreu muito no primeiro tempo, o Atlético foi melhor no primeiro tempo. O Vila conseguiu reequilibrar as situações ali, acho que ali, lá pros 15 minutos do segundo tempo, o Vila começou a equilibrar. E venceu, o Luizinho Lopes venceu a primeira na Série B, meus amigos. E o que tira o Vila lá daquela zona super perigosa que ele estava chegando próximo, não bota o Vila de volta naquela luta forte pelo acesso, mas mantém ele sonhando, né? São 4 pontos de diferença pro G4. O Vila tá sonhando novamente, mas vem de 5 derrotas seguidas, né? Antes dessa vitória no clássico. Mas é clássico, pode elevar o Vila de novo à posição que ele almeja nessa Série B. Então, muito importante. Você já viu que nessa rodada tiveram times assim, tivemos muitos times que não estavam a toda, né? Vila Nova, Avaí, o Remo, o Goiás não estavam no seu melhor nível, mas venceram e podem retomar bastante a sua confiança, assim como o América Mineiro, vencendo a segunda fora de casa com o Anderson Moreira. Atenção no América Mineiro, se começar a pontuar com frequência fora de casa, ainda mais um confronto direto contra o CRB, o América entra fortemente nessa briga pelo acesso, tá? Grande partida do Coelho, fiquem de olho no Coelho, o Coelho tá vindo muito forte. Eu acredito muito no trabalho de Anderson Moreira. E para falar também sobre Volta Redonda, mais uma vitória, saiu da zona do rebaixamento, importantíssimo. Não tivemos empate ainda nessa rodada, além de Novo Horizontino e Amazonas. O único empate até aqui, tá? Péssimo resultado para Novo Horizontino, bom resultado para Amazonas. E para falar do Atletiba, né, rapaziada? Um grandíssimo jogo que nós tivemos nessa rodada. O Coxa dominou o Furacão o tempo inteiro. Não foi assim um baile do Curitiba, longe disso, mas mostrou que é um time mais pronto nesse momento. O Atlético Paranaense está em reconstrução total sob o comando de Odair Hellmann, não conseguiu bater de frente com um time que já está estável. O Curitiba nesse momento, para mim, joga o melhor futebol da Série B. Você sabe que isso é muito transitório, né? Já tivemos o Remo jogando melhor futebol, já tivemos o Goiás jogando melhor futebol. Nesse momento, para mim, é o Curitiba. É um time que tá 7 rodadas sem perder e ganhou um clássico fora de casa, do jeito que foi, tá? Dominando as ações, era questão de tempo pro gol do Coxa sair. O Sebas Gomes, né, fez um golaço, pegou um bate-pronto ali, difícil, um chute, foi um foguete, fez um golaço. E o Coxa também sofreu muito pouco nessa partida. Sofreu, porque o time do Atlético não é bobo, mas sofreu muito pouco. O Coxa chegou a estar na liderança ali, quase que até o último minuto do jogo do Goiás, até o último minuto, né? O Coxa seria o líder nessa rodada, mas Anselmo Ramon fez o gol, o Coxa caiu para a segunda posição. Mas um dado muito importante para você, Coxa Branca, ó. 4 pontos de vantagem pro quinto colocado. Então Curitiba não tem condição de sair
na próxima rodada, já tá do G4, já tá criando uma gordurinha importantíssima. Então, Coxa pra mim joga o melhor futebol nesse momento. E pra falar sobre os jogos de hoje, né, o Cuiabá pra mim é favorito diante do Botafogo, mas um Botafogo que cai atirando, não é um jogo fácil vencer o Botafogo, e o Cuiabá vem de 2 derrotas. Então tá na mesma onda ali que estavam Goiás e Remo antes dessa partida começar, né, precisando de um respiro. O Cuiabá tá vendo alguns times ali como América Mineiro, como Vila Nova, como a própria Ferroviária ou a própria Atlético Paranaense. O Cuiabá tá vendo esses times chegarem, né? Já estão ali colados no retrovisor. Mais uma derrota pode começar a bater um desespero no Cuiabá. É um jogo em casa, ele é favorito pra mim, mas não é um jogo fácil, tá? Pode dar de tudo. E Paysandu também tem um jogo decisivo na sua briga contra o rebaixamento, né? O Paysandu vem de 2 vitórias seguidas, pode emendar a terceira. E aí o Paysandu deve terminar aqui, né, dependendo do resultado do Botafogo. Se o Botafogo perder e o Paysandu vencer, ele termina na 18ª posição, a 1 ponto para sair da zona do rebaixamento. O Paysandu começando a respirar caso vença. A Curuzu vai estar lotada hoje, acho que todos os ingressos foram vendidos. Eu vejo o Paysandu como favorito nesse jogo, mas a Ferroviária também não luta por pouca coisa não, meu irmão. Ela tá ali próxima da zona do rebaixamento, mas se ela vencer, ela vai a 21 pontos. E olha aqui, ó, 21 pontos, ela pode terminar aqui na 8ª posição, a 2 pontos do G4. Então a Ferrinha luta nessa rodada pelo sonho do acesso, se manter próximo do G4. É um time bom, um time surpreendente, é um time que sabe reter a bola, muito bom tecnicamente. Vai ser um jogo bastante equilibrado, mas eu vejo o Paysandu favorito. Então é isso, rapaziada. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva, dê suas opiniões aí sobre qual é o melhor futebol, qual time tá fazendo aí o melhor futebol da Série B nesse momento. Se inscreve, deixa a curtida e o hype. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!